Queridos irmãos e amigos da Primeira Igreja Batista em Dourados, hoje é tempo de pensarmos no Salmo de número 31 e quero chamar sua atenção para o verso 20. No abrigo da tua presença tu os escondes das intrigas dos homens, em um pavilhão os ocultas da contenda das línguas. O Salmo de número 31, ele me faz pensar em dois grupos de pessoas que para mim são grupos que me impressionam muito. O primeiro grupo são as pessoas sensíveis naquilo que falam. O segundo grupo são as pessoas sensíveis naquilo que escutam. E esta dinâmica de falar e ouvir é muito forte no Salmo de número 31. E o salmista, ele sente o impacto daquilo que é falado. E eu quero analisar isto contigo porque eu acredito que seja a experiência de muitos de nós ao longo da vida cristã. E eu quero propor que o Salmo de número 31, ele pode ser dividido em 7 partes. A primeira delas vai do verso 1 ao 4, a segunda do verso 5 ao 8, a terceira parte do verso 9 ao verso 10, a quarta parte de 11 a 13, a quinta parte do Salmo 31, de 14 a 18, a sexta parte de 19 a 22 e a última parte do Salmo 31, os versos 23 a 24. Sendo que a parte central do Salmo, os versos 11, 12 e 13, expressam um lamento, que eu quero ler para você agora. Por causa de todos os meus adversários, tornei-me em opróbrio. Sim, sobremodo sou para os meus vizinhos, e horror para os meus conhecidos. Os que me veem na rua fogem de mim, sou esquecido como um morto de quem não há memória, sou como um vaso quebrado, pois tenho ouvido a difamação de muitos, terror por todos os lados, enquanto juntamente conspiravam contra mim, maquinaram tirar-me a vida. Então, o salmista, ele descreve de uma forma muito intensa aquilo que tem sido a maldade dos inimigos que o cercam. E então você tem alguns termos no Salmo 31 que eu gostaria de mencioná-los agora, só para você ter um feeling, um sabor daquilo que é o drama que o salmista está vivendo. Então vamos a alguns termos importantes no Salmo. No verso 4 você tem referência a um laço, a uma armadilha. No verso 6, ídolos vãos, aqueles que adoram ídolos vãos. No verso 8, o inimigo. O verso 7 fala sobre aflições e angústias. O verso 9 fala sobre alguém consumido de tristeza. O verso 10 fala sobre suspiros, sobre desfalecimento, fala sobre definhamento. Verso 11 fala sobre opróbrio e horror. O verso 12, ignorado, descartado. O verso 13 fala sobre difamação, terror, conspiração, maquinação. O verso 15 fala sobre perseguidores e sobre ímpios. O verso 18 sobre os mentirosos, aqueles que falam insolentemente, arrogantemente, aqueles que desprezam com suas palavras. No verso 20, aqueles que organizam intrigas, aqueles que armam contendas. E o verso 22, o salmista em atitude de espanto. Então você vê que o salmista se encontra numa situação existencial muito complexa, que está vindo de fora para dentro. Há uma contaminação, porque ele está internalizando aquilo que se fala, aquilo que foi dele dito, falado, e isto de uma forma muito negativa. Provérbio africano: se não existir um inimigo interno, o inimigo externo não pode fazer ou causar dano algum. Isto para mim, mais uma vez, mostra a importância de termos sensibilidade naquilo que falamos para abençoar outros, mas também a sensibilidade de ouvirmos
e filtrarmos as coisas para que elas não se tornem inimigos dentro de nós, causando um dano irreparável. E eu quero mostrar para você que dos versos 10 para o verso 11 existe uma razão. No verso 10 ele está confessando, por exemplo, pois a minha vida está gasta de tristeza e os meus anos de suspiros, e a minha força desfalece por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Isto aqui é o salmista falando com Deus. Mas logo no verso 11, existe aparentemente uma descrição do porquê. Por causa de todos os meus adversários, tornei-me em opróbrio. Então, é como se o salmista estivesse assumindo que, em função daquilo que fizeram com ele, daquilo que falaram acerca dele, ele se tornou alguma coisa. Que leva o salmista, nos versos 9 e 10, a fazer uma confissão de pecado. O que eu quero propor aqui é que aquilo que os inimigos falaram de maneira tão cruel fez com que o salmista reagisse, e esta reação não foi boa. Ela foi uma reação que, em retrospecto, fez com que o salmista aceitasse diante de Deus ter sido um erro. Ou seja, as palavras dos inimigos, as difamações, as contendas, elas fizeram com que o salmista reagisse de uma maneira pecaminosa contra Deus, que o deixara também constrangido em si mesmo. Isto para não falar do abatimento em seu corpo. O verso 9 diz: tem compaixão de mim, ó Senhor, porque estou angustiado, consumidos estão de tristezas os meus olhos, a minha alma e o meu corpo. Então aquilo que veio de fora como força negativa encontrou eco na alma deste salmista, e isto causou uma reação interna tremenda que fez com que ele colocasse esta internalização de maneira prática, de tal maneira que fizesse com que ele se encontrasse numa posição de erro diante do Senhor. Tudo isso, queridos irmãos e amigos, para falar sobre a importância de filtrarmos aquilo que ouvimos. É muito importante lembrar que aquilo que nós falamos abençoa ou amaldiçoa, da mesma maneira como aquilo que ouvimos abençoa ou amaldiçoa. E este salmo me ensina a criar resistência em Deus para evitar a influência maligna, maléfica, daquilo que as pessoas falam e comentam em suas intrigas e contendas, e tem o poder de me afetar. E eu não quero que isso aconteça. Tenho certeza que também você não deseja isso para a sua vida. Então o Salmo fala sobre aqueles que são maus, da maldade que eles praticam e, consequentemente, daquilo que é o estado de alma, a mente do salmista, uma vez afetado inicialmente por aquilo que dele falaram. Mas a bênção do Evangelho de Jesus Cristo é que a palavra final não permanece com esses que são inimigos, caluniadores. A palavra final é de bênção para aqueles que temem ao Senhor Deus Trino de Israel, e a palavra final pertence ao Senhor Jesus Cristo. Eu quero chamar sua atenção para Colossenses, no capítulo 3 e o verso 16, a palavra de Deus diz: a palavra de Cristo habite em vós ricamente, em toda sabedoria, ensinai-vos e admoestai-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão em vossos corações. E no capítulo 4, verso 6, também de Colossenses, a palavra do Senhor diz: a vossa palavra seja sempre com graça, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Então aí está. Quem terá no final das contas, quem terá no final deste dia a palavra final? Os meus inimigos caluniadores que causam contendas e intrigas, ou o Senhor Jesus Cristo,
que me abençoa com suas palavras, sim, que me corrige, que me admoesta, que me exorta, que me repreende, mas sempre visando o meu bem. Quem terá a palavra final? E o meu desejo é que Ele, o Senhor Jesus Cristo, tenha a palavra final em minha vida e em sua vida. Que com Jesus Cristo aprendamos a ouvir e filtrar e não permitir que aquilo que as pessoas falam, consciente ou inconscientemente, determinem a qualidade de vida e o meu curso de ação diante de Deus, diante do meu próximo. Verso 20 do Salmo 31. No abrigo da tua presença tu os escondes das intrigas dos homens. Em um pavilhão os ocultas da contenda das línguas. Bendito seja o Senhor, pois fez maravilhosa a sua bondade para comigo, numa cidade sitiada. Eu dizia no meu espanto, estou cortado de diante dos teus olhos, não obstante, tu ouviste as minhas súplicas quando eu a ti clamei. Amai ao Senhor vós todos os que sois seus santos. O Senhor guarda os fiéis e retribui abundantemente ao que usa de soberba. Verso 24. Esforçai-vos e fortaleça-se o vosso coração, vós todos os que esperais no Senhor. E que em sua vida, em minha vida, a palavra abençoadora de Cristo seja a palavra final. Tenha um dia muito frutífero na presença do Senhor e até a próxima.